caminho vou deixando. Planos, sonhos, pessoas que amo até demais, para livre encontrar minha direção. Obra tua, tua graça, tua construção. Sinto-me guiada, cuidada, levada. Sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. Sinto-me guiada, cuidada, levada. Sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. E me alegro por ver que estás comigo. Vejo os teus sinais aqui. É o teu rastro de luz que eu estou seguindo. Vejo tuas respostas em cada detalhe. Me alegro por ver que estás comigo. Vejo os teus sinais aqui. É o teu rastro de luz que eu estou seguindo. Vejo tuas respostas em cada detalhe, Senhor. Senhor. Vejo tuas respostas em cada detalhe, Senhor. Bom dia para você que está em casa participando conosco pelas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus, do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Bom dia, Carla. Bom dia a você que nos assiste pelas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus, pelo Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Muito obrigado por deixar-nos entrar em sua casa, Exatamente. Isaac está tirando uns dias aí de descanso. Boas férias, Isaac. Em breve você volta. Espero que no último programa do ano você esteja aqui com a gente. Bom dia para todos vocês. Hoje o nosso tema é bem interessante. É necessário a gente fazer uma memória, né, Carla? Mas uma Sempre. memória de gratidão, né, doutora? Sempre. Vocês estão nos ouvindo? Tranquilo? Tá, tranquilo. Beleza. Queríamos Isso. agradecer aqui a Cida, né, a Aparecida, a Juliana, que ao longo da semana também foi nos ajudando. Deus abençoe vocês. E a Renato e Isaac também, que tiraram esses dias aí de folga, né, de quase umas férias, um recesso, né? Forçado, mas... Um recesso. Mas que estão nos ajudando aí por detrás, né, das nossas câmeras. Bom, então vamos dar continuidade, né, Carla? Rezando, né, fazendo aquela sua oraçãozinha básica. Será que a doutora pode fazer a oração? Pode, a doutora também é gente, né? Não é? Eu costumo fazer essa oração sempre, Amém. né? É uma oração minha, É isso aí. criada por mim, né? Que Então, bom. vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Abre, Senhor, o meu entendimento. Unge, Senhor, os meus ouvidos. Sela, Senhor, a minha boca de tudo aquilo que não provenha de Ti. Guarde, Senhor, meus lábios, para que deles só possam sair palavras de edificação e ordem, palavras vindas do Teu Santo Espírito, Senhor. Palavras que possam ser como flechas fumegantes no coração daqueles a quem eu tiver contato, com quem eu falar, aqueles que possam me ouvir, Senhor. Que sejam as suas palavras, palavras vindas do seu Santo Espírito. Tudo isso nós vos entregamos por meio do Imaculado Coração de Maria e sobre a proteção de São Miguel Arcanjo. E nós estamos reunidos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E o nosso tema hoje vai ser norteado ainda por fazer memória, né? É necessário o fazer memória, mas também em cima de uma das meditações matutinas do Santo Padre o Papa,
né, em alguma das missas celebradas na Capela Santa Marta, né, da Casa Santa Marta. Ele diz assim: é necessário preservar a memória. Preservar a memória. E aí, iniciando um pouquinho essa meditação do Santo Padre o Papa, né, é um assunto que nos leva a refletir sobre diversos tipos de realidades desse fazer memória, né? Fazer memória de fé, fazer memória afetiva, né? E fazer memória racional, uma memória consciente, né? Daquilo que realmente é a vontade de Deus para nós. Então, ao longo desse ano de 2020, nós precisamos muito fazer essa memória de fé, né, Carla? De um Deus que não abandona o seu povo. Com Precisávamos certeza, né? fazer uma memória e precisamos fazer uma memória afetiva, né? Seja entre aqueles que amamos, o que de fato é essencial, quem de fato é importante e essencial na nossa vida, né? Quem e o que. Quem e o que. E o que, né? Verdade, é essencial em nossas vidas e ter a consciência, trabalhar muito a nossa consciência para pôr ordem nos nossos sentimentos. Então, o Santo Padre o Papa aqui, né, ele vai falando um pouquinho, foi na homilia, né, de 12 de março de 2019. Né? Então, depois Você veja vocês que podem foi- dar uma olhada. Na verdade, ali, a igreja ela tem o seu cunho profético, né? Você vê, um ano antes, Um ano antes. que é março, né, de 2020, estávamos praticamente entrando, né, sendo aquele boom da pandemia, né? Verdade. Né? E aí a gente vai vendo assim, né, que o Santo Padre, o Papa, ele vai nos pedindo para preservar, né, para que nós possamos pedir a graça de preservar a memória, conservar a memória de tudo que o Senhor realizou em minha vida. Você, né, consegue fazer esta memória, como nós falávamos no nosso último encontro, de atualizar na sua vida todos os feitos que o Senhor fez em sua vida, tudo aquilo que o Senhor realizou ao longo da sua história, né, todas as intervenções de Deus, Livramento. todos os livramentos, todas as proteções, todas as privações, muitas vezes, que não conseguíamos entender, e às vezes culpamos até a Deus, Sim. né, porque Deus não foi um Deus bom, porque Deus foi um Deus tirano, né? Porque a tendência do ser humano, ele é de não ser muito grato, né? Aham. Quando não sai diante daquilo que são os seus projetos, a sua vontade, Seus né? desejos. Seus desejos, aquilo que não está dentro do seu cronograma, Dos né? seus do seu planos, planejamento, seu planejamento. que foge ao seu planejamento, o ser humano já fica perdido. Verdade. Né? O ser humano é um ser humano controlador, por mais que ele ache que não seja. Sim. Ele é controlador, ele gosta de ter o controle da situação nas suas mãos. Sim. Quando ele perde esse controle, ele fica desnorteado. Né? É como se ele ficasse solto. Sim. E aí é necessário que a gente pense, né, toda a questão sobre a fé, né? Sim. A fé, essas pessoas que se sentem desnorteadas, sem um norte, que o desnortear é perder o norte, Sim. perder o rumo, né? Então, ficam desnorteadas, por quê? Porque não tem aquela base necessária, sabendo, não, meu norte é e será sempre Jesus. Sim. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele me dá a direção. Ele é a vida. Né? Né? E aqui o Santo Padre o Papa, ele vai falando, né, pedirmos a graça de preservar a memória. E neste ano, principalmente de 2020, eu creio que uma memória que vai estar sempre latente dentro de nós, além da afetiva, claro, né? A afetiva ela é sempre latente dentro de nós, é a memória de fé, né? De um Deus, e o que nos sustentou ao longo deste ano e ao longo deste tempo. A igreja não nos abandonou. Ela deu um meio de chegar, ela viu um meio de chegar dentro das nossas casas. Transformar né? as casas, e cada casa em Exatamente. uma igreja O doméstica. Santo Padre, o Papa, pegou todos os meios de comunicação da Santa Igreja, colocou todos eles de prontidão.
teve um determinado momento desta pandemia que ele falou diretamente para os meios de comunicação da igreja, para que eles pudessem entrar na casa das pessoas e ali formar, né, uma grande igreja doméstica. Igreja doméstica. Uma igreja doméstica, né? Tanto que existe também alguns escritos ao longo desse ano, a gente pode ver, dizendo, né, quem pensa que todas as igrejas foram fechadas, na verdade, abriu-se uma igreja em cada casa, né, que se permitiu abrir, né? Então ele vai dizendo aqui, conservar a memória de tudo o que o Senhor realizou na minha vida, como me amou. Foi a proposta lançada pelo Papa Francisco que advertiu contra o cair na idolatria dos fogos de artifícios. Olha, nós estamos aí chegando agora, aí diante dos fogos de artifícios. Só um parênteses, né, Sim. Cíntia? Me fez lembrar uma imagem, né, que eu recebi sobre o Carnaval de 2019. 2020. Não, Foi desse ano, foi de desse ano, 2020. Isso mesmo, né? Onde tinha uma escola, né, lá, que colocou Jesus sendo... Carregando a sua cruz e sendo ali Não, pisoteado, né? instigado pelo garfo do demônio, aquilo tudo. E aí hoje a gente vê a possibilidade, não, a real necessidade da inexistência de um carnaval em fevereiro. Então, pode parecer coincidência, mas para quem crer, isso não é coincidência. Quem manda é ele. É né? ele. E aí diz aqui, né, o cuidado contra, ele advertiu contra o cair na idolatria dos fogos de artifício, das escolhas cômodas e do bem-estar espiritual que faz com que esqueçamos o Senhor. Olha que lição, né? Bem atento, Você vê esse que... o fazer memória de fé, não é pouca coisa não. Né? E nós estamos chegando exatamente nesse tempo. O Brasil é um país festeiro. Né? Existem, claro, cada país, cada cultura tem as suas festas próprias. Né? E aí, neste ano, a gente vai vendo o quanto somos privados de fazer essas experiências para que possamos voltar o nosso olhar para o essencial. Né, mas é isso que eu ia falar com você. Né? Necessário que isso acontecesse, né, para que talvez pudéssemos olhar realmente para aquilo que é essencial, para um Natal, para o sentido do Natal. Que não é só os fogos de artifícios da meia-noite. Da meia-noite. Quantas pessoas deixaram de participar da missa, ou participar da missa do Galo com o Santo Padre Papa, ou nas próprias paróquias, né? Por conta... Nem só troca de presentes, festas, né? Churrascos. Tudo isso faz parte, é da nossa cultura, mas não é o essencial. Talvez seja necessário hoje se ter um olhar para a realidade. Né? Ontem nós conversávamos no terço sobre isso. Olhar para a realidade do Natal, o sentido real do Natal. E aí, quando você fala dessa memória de fé, tem uma imagem em março, 27 de março, quando o Papa sozinho anda pelaquela Praça São Pedro, né? Um idoso com problemas respiratórios, que ele tem um pulmão só, né? E o outro é uma parte. Fortes dores nos quadris. Fortes dores nos quadris. E nos pés, por consequência e andando ali até chegar à cruz. Né? Aquela imagem, quem não lembra dessa imagem? Quem não faz memória desta imagem? E ficará, com certeza, na memória de 2020, uma memória de fé nossa, como cristãos, aquela imagem. Porque, apesar, né, e o Santo Padre Papa, há pouco tempo atrás, fizeram uma entrevista com ele e perguntaram, né, o que ele sentia naquele momento ali. Ele dizia que ele apenas rezava e fazia o que precisava fazer como pastor. Né? E isso nos traz uma certa segurança, porque, né, como o sumo pontífice, né,
ele trilhava aquele caminho ali, sabendo que ele não estava sozinho. Ali que a tinha igreja- milhões de pessoas. que a igreja praça estava com poderia ele. estar vazia, mas tinha milhões de pessoas com ele ali, Verdade, de fiéis com ele ali. verdade. Diz assim aqui, olha, que o Papa aqui observou a leitura de Deuteronômio 30, né, de 15 a 20, e diz: é uma parte do discurso que Moisés dirige ao povo a fim de o preparar para entrar na terra que o Senhor lhe tinha prometido. Achando coincidência ou não, nunca é coincidência. Tudo é providência, né? O nosso fundador, né, todo ano nós recebemos no dia do Emanuel um plano de vivência espiritual. Que por né? sinal é esse domingo, É hein? esse domingo, né? Por isso que ele está mais silencioso ao longo desta semana, né? E ele nos deu o livro de Josué, né? O livro de Josué para que nós pudéssemos fazer esse caminho, né? De olhar o que é adentrar na terra prometida. Eu vou Pode ir precisar lá, sair. doutora, dá uma chegadinha lá e você continua prestando atenção no que eu estou falando, viu? Tá bom? Diz assim: e neste ano nós somos chamados como comunidade católica Dom de Deus, né, a observar o livro de Josué, que é onde o povo adentra na terra prometida, né? Então nós encarnamos muito fortemente estas palavras, né? E é uma parte do discurso que Moisés dirige ao povo a fim de preparar para entrar na terra que o Senhor lhe tinha prometido. O livro de Deuteronômio, no final, contém esta preparação. E hoje põe-nos diante de um desafio e também de uma escolha. Escolhe vida ou morte? O que Escolhe, você pois, escolhe? a vida. A vida ou a morte? É uma das perguntas realmente que nos é feita, né, pelo Papa Francisco. O que devemos escolher? Recordou Francisco. E isto é um apelo à nossa liberdade. Põe-nos diante da nossa liberdade. Eu sou livre para escolher a vida ou a morte. Que também está em Eclesiástico, se não me engano, 15, né, de 11 até 22. Já está Sim. na memória que a liberdade de escolha, De escolha. do homem em face do pecado. E ao longo deste ano, né, se agora você for vivendo aí, né, os dias de recessos, você pode ir lá fazer memória, dar uma chegadinha Em nos todos nossos os arquivos, encontros. né, do Facebook aí da Comunidade Católica Dom de Deus, lá no YouTube, CCSMA Oficial do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, tem encontros lá que falam sobre liberdades de escolha, né, escolhas e consequências, e tudo isso o Santo Padre o Papa já vinha nos atualizando, né, desde 2019, apontando para o ano de 2020. Por que é importante fazer essa memória de fé? Porque a gente vai vendo que Deus falou com a gente, Carla. Deus falou com o seu povo, de lá de trás, 2019, Deus já estava vinha nos preparando, né? E de repente nós não estávamos atentos à voz de Deus. Muitas vezes é difícil, Cíntia, ouvir, Sim. porque os barulhos externos, o barulho interior é tão grande, né? O nosso cotidiano, o dia a dia, ele é tão intenso que a gente não escuta. É verdade. Não escuta. Estamos tão presos na rotina do dia a dia, trabalho, casa, leva a criança para o colégio, volta, faz uma coisa, faz outra, prepara isso, prepara aquilo outro, e se perde, né, aquele momento de silenciar para ouvir a Deus. E aí, será que ao fazer a memória, né, deste tempo que vivemos também, de 2020, será que depois que esta pandemia passar, né, porque muitos dizem assim, eu não vejo a hora da minha vida voltar ao normal. Mas qual o normal, né? Ou então fala-se de um novo normal. Esse novo normal não aceito. Não vejo dessa forma como um novo normal, porque a vida ela tende a entrar numa normalidade, mas é necessário eu saber fazer as minhas escolhas. Então, quando a gente começa a olhar, né, a vida voltar ao normal, voltar ao quê? relativo. Ao ativismo?
É voltar ao normal para o quê? Para o nosso consumismo? É voltar ao normal para que a gente possa ficar, né, indo muito mais para fora do que para dentro de casa, né, entrar muito mais, cada vez mais no mundo virtual, né, e da impessoalidade, do que conseguir olhar olhos nos olhos. Por que, né? que o normal não pode ser agora estar mais em casa, ser mais família, ser mais oracional? Por que, que esse não pode ser o normal? Isso não tira o direito do lazer, do descanso, Não. mas existem coisas que são essenciais. Às vezes a gente olha lá na frente, porque meu filho se tornou isso, eu dei tanto amor para o meu filho. De repente eu dei muito amor no material, mas a atenção, o diálogo, o cuidado, o carinho que ele precisava, eu não dei, porque eu me preocupei em dar tudo de bom e do melhor para o meu filho. Então eu tirei horas preciosas da vida do meu filho e dei ao meu trabalho. E deixei que a empregada cuidasse dos meus filhos, que o professor na escola educasse os meus filhos. Terceirização né? da educação, né? Exatamente. Ano que vem a gente pode falar sobre isso, Pode né? falar, é um tema muito interessante. A terceirização da educação, dos filhos. Né? E aí, muitas vezes, a gente, quando vai vendo que os filhos crescem e fazem as suas opções, as mesmas opções que, de repente, pai e mãe fizeram ao longo da vida dele, né? Os filhos começam a repetir, nós começamos a cobrar os nossos filhos. Até né? mesmo porque não enxergamos que é uma repetição daquilo que ele recebeu. É isso aí. Daquilo que ele recebeu. E aí diz assim o Santo Padre, o Papa, né? Põe-nos diante da nossa liberdade. Sou livre para escolher a vida ou a morte. O texto bíblico, continuou o pontífice, apresenta 3 palavras-chave no início. Mas se o teu coração se desviar... Então, vamos pensar aí, ao fazer a nossa memória de fé, né, a nossa memória afetiva, a nossa memória racional, consciente, ao longo deste ano de 2020, ao longo desses últimos anos da nossa vida. Mas se o teu coração se desviar, meu irmão, minha irmã, será que o nosso coração veio se desviando ao longo desses últimos anos? Esta foi a primeira palavra. A segunda palavra é... E não escutares, como a doutora falava ainda há pouco, né? Por isso que eu sorria, né? Eu falava, e se não escutares, será que temos escutado a Deus? Será que temos dado voz, escutado a voz da nossa consciência, do nosso coração? Ou falamos, deixa para lá. E aí a gente dá voz aos nossos prazeres, às nossas vontades, nos tornamos pessoas mais consumistas, né, pessoas muito mais impulsivas, compulsivas, de todos, né? É importante todos nós pensarmos. Né? Esta foi a segunda palavra. E a terceira palavra, se te deixares arrastar e adorares deuses estranhos e os servires. E aí vem esse ano o Senhor arrebentando todos os altares que fomos erguendo na nossa vida, dos bens materiais, de pessoas, de dinheiro, de exaltação do corpo, trabalho. Tudo isso veio abaixo, o Senhor botou fogo em tudo, derrubou tudo e começou a sacralizar e a sacramentar tudo. Né? Então, é muito importante a gente fazer esta memória de fé. Né? E se te deixares arrastar e adorares deuses estranhos e os servires. Quando explicou o Papa, o coração se desvia quando empreende um caminho que não é o certo. O que será que de repente estamos empreendendo ou que empreendemos nos últimos anos, antes de 2020, e neste ano de 2020... Só estamos colhendo as consequências das nossas escolhas anteriores. Exatamente. Né? E aí ele vai dizendo aqui, quer o desvio, quer outra estrada, mas não percorre o caminho certo. Perde a orientação, o norte, né? Como você falava Fica sobre desnorteado. o norte. Exatamente. A bússola com qual deve ir em frente. E um coração sem bússola é um perigo público para si mesmo e para os outros. Meus irmãos, nós estamos sofrendo, né, consequências exatamente de corações que ficaram sem bússolas e se tornaram um perigo público. Na realidade, Cíntia,
não é que eles ficassem sem bússola. Eles simplesmente deixaram a bússola de lado e seguiram por si mesmo os seus caminhos. E às vezes a gente para pensar assim, Muitas para que eu vou vezes- rezar pelos nossos governantes, né? Muitas Para que eu vezes vou rezar pelo nosso presidente? Para que eu vou rezar pelo nosso governador? Para que eu vou rezar pelo Congresso Nacional? Por que eu vou rezar, né, ali pelo Supremo Tribunal Federal? Por que eu vou rezar pelo Senado? Para que eu vou rezar por Você eles? sabe que Estamos aí colhendo as consequências, você viu, meus sabe irmãos? que isso me faz lembrar o quinto ou quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quarto. É o quarto, né? Eu tinha uma certa dificuldade, que eu falava assim, honrar pai e mãe é meu pai e minha mãe. Mas quando eu fui entender, né, isso aí na catequese da Crisma, no catecumenato, né, que honrar pai e mãe era obedecer a figura de autoridade Que exerce uma paternidade, uma maternidade sobre a minha vida. sobre a minha vida, e isso daí nós colocamos os nossos governantes. Tanto que na oração, quando a gente vai ver, né, na oração ali de finalização, né, antes da bênção da Eucaristia, né, da adoração, ali fala sobre os nossos governantes, Sim. sobre o nosso arcebispado. São né, autoridades, né? autoridades. E aí, exatamente. muitas vezes, essa bússola, ela simplesmente não estava condizendo com os meus desejos, com a minha vontade. Então, eu pego essa bússola e coloco de lado, Sim. né? E aí eu realmente fico desnorteado, porque eu vou seguir a minha cabeça, o meu coração, os meus desejos, a minha vontade. E, geralmente, dá errado. Exatamente. Dá errado. E é interessante, Dá doutora, errado. que eu peguei essa homilia, né, do Santo Padre o Papa, que foi logo no início da Quaresma de 2019. Na Quaresma de 2020, no início da Quaresma de 2020, veio o boom realmente aí deste Covid-19, né, de toda a reclusão social, onde o povo precisou se recolher. Mas desde lá de trás, o Senhor já nos avisava, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. E aí o Santo Padre, o Papa, vai falando, né? Um coração sem bússola é um perigo público para si mesmo e para os outros. De resto, um coração empreende este caminho errado quando não ouve, quando se deixa arrastar pelos deuses, quando se torna idólatra. Então, meu irmão, minha irmã, fazendo esta memória que nós estamos aí, desses últimos anos da nossa vida, onde estamos idolatrando? Onde estamos sendo idólatras? Onde tiramos Deus do centro da nossa vida, do nosso coração, e começamos a colocar outros deuses, nossos dinheiros, nossos carros, trabalhos, Muitas às vezes o filho, filho, o esposo, né? Ou uma pessoas, paixão, a bebida, né? A bebida, a droga, o dinheiro. Exatamente. Eu falo muito sobre o consumismo, isso, né? O O comprar, o consumismo. ter, o prazer. Agora eu vou viver para minha família. Agora eu vou viver, né, para o eixo, para o centro. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Às vezes os discursos são lícitos, mas os caminhos são errados. Diz aqui também o Santo Padre, o Papa, reiterou Francisco: somos capazes de não ouvir. Há muitos surdos na alma. Há muitos surdos na alma. Será que somos surdos na alma? Será, doutora? Existem muitas pessoas surdas na alma? Muitas. Muitas. Diz aqui, também nós, algumas vezes, nos tornamos surdos na alma. Não ouvimos o Senhor. E depois há os fogos de artifícios. Estamos chegando aí virada de ano, viu, gente? Natal também. Nós brasileiros, então, gostamos muito dos fogos de artifícios que nos chamam, os falsos deuses que te chamam para uma idolatria. Não é verdade? Diz o Santo Padre o Papa. Eu gosto muito da linguagem de Francisco. É porque ele faz de Este uma é o forma, perigo. que é quase que dialogando, Dialogando. né, com a pessoa, É né? isso aí. Você não acha que é verdade isso que eu estou falando? Exatamente. Né? Não é verdade? Desse jeito. Que nos chamam os falsos deuses.
Diz aqui, este é o perigo ao longo do caminho, rumo à terra que a todos foi prometida. A terra do encontro com Cristo ressuscitado. A terra da eternidade, meus irmãos. E aí o Santo Padre, o Papa, vai dizendo, a memória põe-nos no caminho certo, recordar para ir em frente. E Olha aí- que interessante. E aí nós precisamos aí fazer um pouquinho de memória Recordar para ir em frente. do caminho que nós viemos fazendo no encontro terapêutico, Sim. né? Do vazio existencial, da liberdade, escolha e consequência, de uma série de caminhos que viemos traçando, né? Virar a página, seguir em frente, não olhar para trás, não olhar para trás. E isso daí, né? Será que eu estou ouvindo aquilo que nós estamos falando aqui? Será que você parou para ouvir de novo ou só assistiu ao vivo? Ou depois você pegou e falou assim, não, eu não entendi alguma coisa, eu vou ouvir de Voltar. novo, né, e refletir um pouquinho mais sobre essa palavra. Porque muitas vezes não paramos, não perdemos tempo, né? Porque tempo é dinheiro. Só Sim. que hoje o tempo parou, Verdade. né? Na verdade, o tempo para muitos parece Parece que que parou, parou, mas não parou. né? O tempo parou. Estamos em casa, mas quantos em casa não se reinventaram, recriaram e puderam ter mais tempo com seus filhos? Pais que de repente estão trabalhando em casa, mas que não estão ganhando a mesma coisa, mas estão ganhando muito mais porque estão com seus filhos. Sim. É uma questão de ótica, trocar as lentes. Conseguiram ver onde os filhos precisavam serem educados. Porque na Algumas realidade coisas eram que precisavam terceirizados. serem ajustadas no casal. Sim, Porque às vezes é mais fácil passar mais tempo fora de casa e resolver tudo pelo WhatsApp, porque depois a gente só se encontra para beijo e abraço. Né? E não é assim. A convivência faz crescer. E aí diz o Santo Padre, o Papa, é necessário recordar para ir em frente. Meu irmão, minha irmã, estamos nos aproximando do fim do ano. Né? De hoje a 21 dias, nós rompemos o ano de 2020 e adentramos em 2021. E vamos nos esquecer de 2020? Vamos nos esquecer dos últimos anos da nossa vida? Entramos numa nova década da nossa história. Entramos numa nova década da nossa vida. E qual é a nossa pretensão para a próxima década? Por que não recordar para ir em frente? Não perder a história da salvação, a história da minha vida, a história de Jesus comigo, como diz o Santo Padre o Papa. Forte isso, né? fez lembrar o Árvore da Vida. Não é? Mas é o Santo Padre o Papa que está dizendo. E o Árvore da Vida existe aí desde 2009, desde 2011. Né? E o Papa veio falar agora em 2019, confirmando a nossa história de salvação pessoal. E diz assim, e assim, sempre em frente, não parar, não voltar atrás, não se deixar arrastar pelos ídolos. Meus irmãos, vamos voltar novamente aos nossos ídolos. Começa a refletir aí quem está no centro do teu coração. Quem está no centro do nosso coração, né, Carla? Doutora Carla? Olha, Cíntia, olhar isso daí faz o que nós colocamos como título, né? Preservar a memória é necessário, né? E ser grato, né? Porque colocamos Deus no centro da nossa vida. E quem coloca Deus no centro da sua vida, ele com certeza ordena, né? Toda a sua vida, da maneira que ele tem um plano de amor para a sua vida, para a minha vida. Sim. Agora, aliar a minha vontade à vontade de Deus é simplesmente me deixar guiar pela bússola que é Ele, que aponta esse caminho, essa direção, que muitas vezes fere a nossa vontade. Como diz o Santo Padre o Papa aqui, É tirar né? os ídolos. É tirar os ídolos, é recordar para ir em frente, né? É seguir sempre em frente e não voltar. Ele não diz não olhar para trás,
Ele diz não voltar para trás, não se deixar arrastar pelos ídolos, porque assinalou a idolatria não é só ir a um templo pagão e adorar uma estátua. Não. A idolatria é uma atitude do coração. É isso aí. Quando preferes uma coisa por ser mais agradável do que é o Senhor, porque esquecestes o Senhor. Você sabe, sim. Forte, né? Porque na Muito realidade, você seguir a Deus implica em você renunciar a muitas coisas. Sim. Aos prazeres, né? É relativo, porque Deus nos dá outros prazeres, né? Que são infinitamente melhores. Engraçado, doutora, creio que tudo é profético, né? Essa noite eu tive um sonho, né? E me vinha, exatamente por isso me fez recordar dessa palavra do Santo Padre o Papa, né? Onde uma pessoa, ela precisava de ajuda e ela dizia assim, mas eu consigo, por mim mesmo eu consigo, né? E muitos estão assim, sendo guias da própria cabeça, né? E seguindo ídolos. E a autossuficiência era muito grande, né? Então não permitia que essa pessoa se fizesse ajudar, né? Ser ajudada, porque ela não era capaz de reconhecer as próprias fragilidades, né? E essa pessoa, né, era até um homem, ele olhava, né, para si mesmo e não se via precisado de nada nem de ninguém. Eu posso por mim mesmo, eu posso pelas minhas próprias forças. É não reconhecer a própria limitação e a condição humana. E né? aí quando eu falava assim, mas você não precisa de ajuda para estudar? Não, eu tenho capacidades intelectuais para isso. Mas você não precisa de ajuda para poder fazer isso, aquilo, outro? Não, eu posso fazer por mim mesma. E essa pessoa estava completamente limitada, não estava conseguindo fazer, mas não estava conseguindo pedir ajuda. Né? E aí mas me talvez fazia... porque nem enxergasse. Nem ouvisse, como diz aqui o Santo Padre o Papa. E na sequência, né, desse sonho, me lembrava muito aqui quando o Papa ele vai falando, né? A idolatria é uma atitude do coração, quando preferes uma coisa por ser mais agradável que o Senhor. Por que esquecestes o Senhor? Quem será que te deu o seu emprego? Né? E aí essa pessoa, eu lembrava, porque essa pergunta eu fazia para a pessoa assim, mas quem será que te deu a capacidade de estudar? Não foi Deus? Quem te deu a capacidade de acordar e de levantar? Não foi Deus? Que devemos ser né? gratos. Exatamente. Aí entra a gratidão. Né? Sermos gratos por todas as intervenções de Deus, por todos os meios que Deus nos dá. Né? E muitas vezes a pessoa reza porque quer se casar. Quando se casa e tem seus filhos, esquece que é Deus quem deu o seu esposo e os seus filhos. E que a qualquer momento Deus deu, Deus tirou. E eu acordei com essa palavra hoje na cabeça. Deus deu, Deus tirou, como foi do agrado do Senhor. Guarde bem essa palavra, meu irmão, minha irmã, porque muitas coisas parecem ser lícitas, mas na verdade nós fazemos as escolhas pelas nossas próprias cabeças. Né? E aqui o Senhor ele vai falando exatamente sobre que a idolatria é uma atitude do coração, quando prefere outras coisas, né? E não prefere o nosso Senhor. Às vezes a gente pode correr o risco de fazer uma escolha medíocre de fé, porque queremos viver como se tudo fosse da vontade de Deus, estamos ouvindo a nossa própria voz do coração, do nosso coração, e não a voz de Deus. Isso é sério, né? E aí ser grato, né, doutora? E Isso aí é ser sério. grato, a gratidão. A gratidão é você aceitar aquilo que é vontade de Deus na sua vida, mesmo que seja contrário àquilo que você pensou, aquilo que você desejou, aquilo que você almejou, mas que Deus sabe o que é melhor para nós. Nós somos limitados, não conseguimos ver adiante. Deus está vendo lá adiante, né? Nós não, nós temos uma visão limitada, mas não aceitamos isso. Nós não aceitamos que temos essa visão limitada. Nós não aceitamos que Deus quer e sabe o que é melhor para nós. E uma mentalidade limitada, uma inteligência limitada, uma audição limitada, né? Mas somos em seres Deus, que temos limites. sim, mas em Deus
nós fazemos coisas extraordinárias. Como diz São Paulo, somos mais Somos mais. que vencedores. Por quê? Porque o extraordinário é de Deus, né? Sim. Aquelas pessoas que se acham o máximo, né? Elas se esquecem que esse máximo é permissão de Deus, é graça de Deus na vida delas. E aí, pelo sim, pelo não, como já dizia Jó, bendito seja Deus. Deus deu, Deus tirou, como foi do agrado do Senhor. Então, É isso aí. quando esse ano algumas pessoas ficaram sem seus empregos, tiveram seus salários reduzidos, perderam alguns entes queridos, não puderam estar nem fazer aquilo que era comum, as viagens de final de semana, passeios e etc., né? Mas estão vivos, Sim, estão com saúde, E essa saúde precisa ser transformada em saúde espiritual. verdade. Ontem ouvimos uma Em homilia, saúde né, espiritual. onde o bispo lhe falava nessa homilia que o pior dos cansaços é o cansaço espiritual. Ele é o mais perigoso de todos, porque ele pode nos levar a fazer escolhas de forma que a gente perca a nossa alma. A saúde física, a gente vai em um médico, a gente toma um remédio, a gente fica Uma curado. vitamina. Né? O emocional, a gente vai num psicólogo, num psiquiatra, faz uma direção espiritual, busca coisas saudáveis, a gente consegue recuperar a saúde emocional. Mas a espiritual, ela é mais invisível, mais profunda que todas as outras saúdes. E aí fica um sinal de alerta bem amarelo para a gente, espero que não vermelho, mas bem amarelo, para a gente poder cuidar neste final de ano aí da nossa saúde espiritual, porque foi um ano de combater o bom combate. Com certeza. E somos gratos ao Senhor, porque até aqui O Senhor nos ajudou com o seu braço forte. Finalizando este ponto aqui dessa mensagem do Santo Padre o Papa, desta homilia, diz assim o nosso sumo pontífice: fará bem a todos nós pedir a graça de preservar a memória, conservar a memória de tudo que o Senhor realizou na minha vida, como Deus me amou. E precisamente, começando a partir desta recordação, ir em frente. Deus me amou, né? Recordar como Deus me amou em toda a minha história e ir em frente. Já tem todas as dificuldades. Todas as dificuldades, Quem dores, te fortaleceu, desgraças. quem te né? deu quem te estendeu a mão em todas essas dificuldades, pode ter certeza que foi ele lá de Sim. cima. Quantas pessoas, né, que foram adotadas ao longo da sua vida e ficaram se perguntando, né, por que Deus não permitiu que eu vivesse com os meus pais? Por que Deus permitiu isso e aquilo outro? Seguem a vida com um grande vazio dentro de si. Ao invés de serem Ao gratos. invés de serem gratos, porque Deus te deu pai, uma mãe que cuidou de você, que te educou, perfeito ou imperfeito, mas Deus te deu paz para que você pudesse chegar a ser quem você E que te amou, né? Exatamente, que te amou. Diz aqui, conservar a memória de tudo que o Senhor realizou na minha vida, como me amou. E precisamente, começando a partir desta recordação, ir em frente. Além disso, nos propôs o Papa, far-nos-á bem também repetir continuamente o conselho de Paulo a Timóteo, o seu discípulo amado. Recorda-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Repito, recorda-te de Jesus Cristo, que me amou e me acompanhou até agora e que me acompanhará até o momento no qual terei que comparecer diante dele glorioso. Nesta perspectiva, concluiu Francisco, o Senhor nos conceda esta graça de conservar a nossa memória e sermos gratos. Gratidão a Deus por toda a nossa vida, porque nos deu a vida, né? E nos deu também a liberdade de saber fazer as nossas escolhas, e muitas vezes culpamos a Deus, coitado, né? Coitado não, Deus sabe todas as coisas, Sim. mas culpamos a Deus pelas nossas escolhas. Ah, mas eu era criança, eu não tinha culpa,
né? As Eu não escolhas escolhi, não foram escolheram por minhas, mim. escolheram por mim. É uma frase que a gente costuma muito dizer quando a gente está fazendo uma recordação, uma memória de vida. Mas chega um determinado momento que Deus fala, vai lá, agora faz as suas escolhas. Será que sabemos fazer essas escolhas? 2021 está batendo na nossa porta. Ao olharmos para 2020 e os últimos anos da nossa vida, doutora, será que soubemos viver bem para chegarmos hoje e finalizarmos este ano com a nossa mente saudável, E fazendo a com o nosso escolha, espírito saudável? e fazendo uma escolha, né? O Natal está aí, Sim, né? Temos a escolha de ficar preso a tudo de ruim que aconteceu em 2020 ou agradecidos por tudo de bom que também aconteceu em 2020. até aqui o Senhor nos ajudou E com o seu braço celebrarmos forte. o Natal com alegria, com gratidão, sabendo que passamos por um ano difícil, Sim, mas que estamos aqui superando, né? Superando todas essas dificuldades. E não estamos superando à toa, né? Estamos superando porque Deus nos sustenta. Quem nos sustenta é o próprio Deus. E aqui vai, né, emocionalmente falando, se você acha que é o remedinho que está te sustentando, meu irmão, minha irmã, o remédio nos ajuda. Mas ponderar sobre fazer essa reflexão sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, nos ajuda muito mais. sim, Nos ajuda muito mais, porque enfrentamos e encaramos de frente aquilo que são as nossas limitações, aquilo que são as nossas fraquezas, aquilo que não sabemos reconhecer que temos e que devemos ser gratos, aquilo que tivemos e não reconhecemos e, portanto, também não somos gratos. Precisamos parar, pensar e refletir tudo o que aconteceu em 2020. Como foi meu 2019, para que esse 2020 acontecesse na minha vida do jeito que aconteceu. Quanta coisa, de repente, eu não estou tendo que aprender em 2020 com todas essas dificuldades, de maneira a ser mais humilde, de maneira a ser mais temente a Deus, de maneira a ouvir mais a palavra de Deus. Quantos não estão tendo que realmente se aproximar de Deus? E, novamente, como você falou, pegar aquela bússola que estava de lado, né, e se nortear pelo caminho certo, pelo caminho que é único, né? sim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que saber essa verdade vai fazer uma coisa, vai te libertar de tantas outras situações e idolatrias que você mantinha. Veja só, não estamos dizendo que você tomar aquele vinho é ilícito. Jesus tomava. Nas bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho. Mas uma taça de vinho e não passando de 2 taças. Outra coisa é você tomar uma garrafa inteira de vinho, né, meu irmão? Outra coisa Você é pode o fazer que você a vai experiência fazer, de tomar um espumante sem álcool. Faça essa experiência mas de tomar um espumante sem álcool, porque o desejo do teu coração é brindar, né? É louvar, é celebrar. é celebrar e Não não é se embriagar. Se embriagar. Mas aí é uma outra conotação que se dá ao momento festivo, né? De celebrar, de Sim, brindar. E muito importante, um lembrete, abro aqui os meus parênteses, como já diz a doutora Carla, né? Eu e meus parênteses. A gente abre um parênteses, né? É você celebrar e não se embriagar. Se não sabe beber, meu irmão, não beba. Não beba. Amém? Isso é muito importante, doutor. E aí me fazia recordar de uma palavra que eu passo para vocês, além dessa homilia do Santo Padre Papa, do dia 12 de março de 2019. Mas me veio uma passagem bíblica onde Josué, ele vai recordando a todo o povo, já depois de ter entrado na terra prometida, conquistado a terra, ele vai recordando ao povo de todos os feitos do Senhor na vida deles. E aí, por fim, em Josué, capítulo 24,
Leia todo o capítulo 24 que você vai ter uma compreensão maior. Ele diz assim: porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, além do rio, né, lá no Egito, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. O Senhor é o nosso Deus, Ele que nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão, e que operou à nossa vista maravilhosos prodígios, milagres, e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de todos nós todas essas nações, assim como os amorreus que habitam na terra. Nós também, nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Amém. Então depois você pode dar uma lida lá no livro de Josué, capítulo 24. Josué faz memória ao povo, sabe? Povo esquecido, povo de cabeça dura, povo que quando Moisés, Josué, todos os líderes ficavam com saudade das viravam as cebolas do costas, Egito. ficavam com saudades das cebolas do Egito, meus irmãos, como já dizia o Santo Padre, o Papa, né? Vou olhar para trás, recordar, mas não voltar atrás, na decisão de ser de Deus, de servir e de seguir a Deus. Uma vez decidido por Deus, seguir a Deus. É isso aí, e ser grato, que a gratidão verdadeiramente possa fazer parte da nossa vida. Creio que este recado foi deixado aqui com muito carinho, Sim. esta partilha, esse encontro, aqui esse bate-papo. Na realidade, foi um momento de reflexão sobre a palavra do Santo Padre o Papa. Exatamente. Né? Que faz com que a gente realmente, né, faça uma memória de fé, né, doutora? Persevere, né? Não é persevere. Preserve a memória, né? E a partir dessa preservação dessa memória, que nós possamos ser gratos. Exatamente. Como ele diz, recordar é necessário, recordar é preciso para seguir em frente, para seguir adiante e não voltar para trás. Que nós possamos aí fazer memória, pensar, rezar com esta palavra de Josué, capítulo 24, né, pegar essa homilia do Santo Padre, o Papa, e sermos gratos a Deus por todos os feitos, Cíntia, porque até aqui o Senhor nos ajudou com seu braço forte. Eu acho que o encontro terapêutico ficou sério, hein? Ih, ficou sério hoje? Ficou Semana sério, que hein? vem, nosso último encontro terapêutico no dia 15, terça-feira. Não perca, vem Veja coisa só, boa por aí. O último do ano. O último deste ano. Né? E aí né? a gente já dá a data de início para 2021, com grande louvor e alegria, seguindo adiante. Amém? Então Amém. que Deus possa ser grande na sua vida. Um ótimo dia para você. Santo e abençoado dia para todos, né? E nos encontramos no terço de São Miguel, às 20h15. 20h15. Mas hoje também é dia de adoração na comunidade. Sim. Às 9h30 da noite temos adoração. Agora, ao meio-dia, temos a partilha da Meditação da palavra. palavra. Então, ó, nosso dia está bem recheado. A paz esteja em seu coração. Um ótimo dia para você, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus. Cada dia, cada passo, vou tentando encaixar cada peça, cada parte do todo que tens pra mim. Deste sonho que nasce em teu coração, obra tua graça, tua construção. Cada dia, cada passo, vou tentando encaixar cada peça, cada parte do todo que tens pra mim.